Primeiramente, desejando uma boa noite a todos e convidando todos a ficarem de pé, quem quiser, para a gente ouvir o hino da Cidade de Areia. Vou ler o trecho bíblico de hoje, Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses. Agora, em nome de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do segundo período de sessões da Câmara Municipal de Areia, Paraíba, da 18ª legislatura. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. A ata da 10ª sessão ordinária, realizada no segundo período de sessões da Câmara Municipal de Areia, no dia 8 de setembro de 2020. Aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Luiz Francisco dos Santos Neto, Nelma Carneiro Cavalcante, Livane Cassimiro dos Santos, Francisco dos Santos Júnior, Vanildo Honório da Silva, Edvaldo Batista de Souza, João Carlos Ribeiro Silva, João Paulo de Souza Macedo, Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga e Jorge Eduardo Alves da Silva. Faltou o vereador José Ronaldo Maximino de Souza. Havendo quórum regimental, o senhor presidente convidou a todos para ouvirem o hino da cidade de Areia. Em seguida, fez a leitura de um trecho bíblico na abertura dos trabalhos. Logo após, autorizou o primeiro secretário a fazer a leitura da ata da 15ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 1º de setembro de 2020, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Sequenciando, foi feita a leitura do expediente do dia, requerimento número 10 de 2020, de autoria do vereador Francisco dos Santos Júnior.
solicitando a distribuição de equipamentos de proteção básica, EPI, para os coveiros. Requerimento número 11 de 2020, de autoria do vereador Francisco de Santos Júnior, solicitando a construção de um ginásio poliesportivo municipal. Requerimento número 32 de 2020, de autoria do vereador João Paulo de Souza Macedo, solicitando denominação de rua que tem seu início em direção ao novo posto de saúde, partindo da giratória do Cruzeiro na entrada do distrito de Muquem, até o início do sítio Gruta do Lino. Requerimento número 33 de 2020, de autoria do vereador João Paulo de Souza Macedo, solicitando denominação da rua que faz extrema com o condomínio Vilas de Areia, desde a estrada em direção a Xande Jardim até a estrada em direção a Mata Limpa. Requerimento número 34, de autoria do vereador João Paulo de Souza Macedo, solicitando denominação da rua que nasce do desmembramento da rua Raimundo Joaquim de Melo, em direção ao sítio Ladeira Vermelha, no distrito de Muquem. Requerimento número 19 de 2020, de autoria do vereador João Carlos Ribeiro, solicitando calçamento da ladeira do Alto Redondo. Em seguida, foi feita a leitura da ordem do dia. Requerimento número 30 de 2020, de autoria do vereador João Paulo de Souza Macedo, solicitando que o município crie um programa disponibilizando estágios na área da saúde. Requerimento em discussão. Não houve quem quisesse discutir. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 31 de 2020, de autoria do vereador João Paulo de Souza Macedo, solicitando a troca das atuais lâmpadas por lâmpadas de LED nas praças da cidade e do município de Areia. Requerimento em discussão. Não houve quem quisesse discutir. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 18 de 2020, de autoria do vereador João Carlos Ribeiro Silva, solicitando a denominação da rua que tem seu início em frente ao Colégio Abel Barbosa e termina na rua que dá acesso ao distrito de Muquem. Requerimento em discussão. Se pronunciou o propositor. Informou que este requerimento foi uma solicitação da população e provocado pelo colega José Fernandes, do distrito de Mata Limpa, o qual é vigilante no Colégio Abel Barbosa. O pessoal da rua procurou ele e, movido pela possibilidade e já pelos boatos que correm do calçamento que virá para esta rua, eles também querem já a denominação desta. O procuraram na função do vereador para que possam dar esta denominação de rua Tota Machado, que foi um dos primeiros residentes daquela rua e que todos que por ali passaram enquanto ele estava em vida o conheceram. Uma pessoa muito querida, que sempre ajudou as pessoas que desejaram se instalar por ali. Pediu o apoio dos colegas e deixou registrado o apoio ao pessoal do distrito de Mata Limpa, em especial ao senhor José Fernandes, que foi quem reuniu o pessoal e o procurou para fazer este requerimento. Em seguida, se pronunciou o vereador Ivan Cassimiro, parabenizou o propositor, disse se irmanar com este requerimento. Informou que o pessoal também o procurou para que o mesmo fizesse esta solicitação. Porém, quando o mesmo chegou na Câmara, o secretário informou que o vereador João Carlos já tinha solicitado. Disse que o mesmo pode contar com seu voto. Em seguida, como não houve mais quem quisesse discutir, o requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade dos presentes. Sequenciando, teve início os oradores inscritos. Pronunciou o vereador Edivaldo Batista. Parabenizou os colegas vereadores pelo dia de hoje e parabenizou também por nossa independência, que foi comemorada na última segunda-feira. Disse que a sua felicidade foi momentânea. João Carlos, em tempo, por favor. Pula a minha parte, por favor, João Carlos. Pode pular a minha parte, por favor? Posso pular? Isso. Obrigado, viu? Informa ao senhor presidente aí, tá? Presidente, tranquilo. Pronto. Deixa eu passar aqui, agora acredito que seja Júnior. Em seguida, o senhor presidente informou que está finalizando o serviço do plenário. Informou que já solicitaram espaço para as convenções. Disse que gostaria de ver com os vereadores a possibilidade de, a partir de outubro, voltarem com as sessões presenciais. Mas, claro que as pessoas que estão no grupo de risco, se assim desejarem, podem participar das reuniões de forma remota. Disse que irá se informar como está funcionando isso nas outras cidades. A própria Assembleia, se não estiver enganada, ainda está de forma remota. E o mesmo se espelha nos órgãos maiores, como a Assembleia e o próprio Tribunal de Contas, pois não quer se antecipar a isso e agir de forma irresponsável. Relatou que ontem tivemos o 4º óbito em nossa cidade, o nosso amigo Tota. Informou ter visto uma reportagem que, por conta do feriadão, as praias de nosso Brasil estavam lotadas. E um especialista disse que se daqui a 15 dias os números de casos não aumentarem, estamos usando máscara e álcool em gel em vão, pois esse fim de semana foi o maior número de aglomeração nas praias. Diz que devemos pedir a Deus que nos livre dessa doença, assim como livre também todos os nossos entes queridos, amigos e familiares.
informou que a pauta está pequena para realizar a sessão na próxima quinta-feira, porém, se aparecer conteúdo, será realizado. Fim da matéria e não havendo mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, autorizando o primeiro secretário a fazer a lavratura da presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai devidamente datada e assinada. Terminou já, Carlos? Terminou. Isso. Então, a ata em discussão. Alguém quer fazer alguma observação na ata? Ninguém, nenhum vereador deseja fazer alguma observação. Então, de acordo com o nosso regimento interno, a ata considera-se aprovada por unanimidade dos presentes. Pode dar continuidade agora. Vamos entrar no expediente. Vamos ao expediente. Dando continuidade. Requerimento número 35 de 2020. Autor, João Paulo de Souza Macedo. Assunto, solicita que nas placas de denominação de rua da cidade de Areia e nos distritos deverão conter um pequeno resumo ao se tratar de um fato histórico, cultural ou natural, ou mini biografia, ao se tratar de uma pessoa homenageada. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência na forma regimental, após ouvido o plenário discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do mesmo providencial junto à Secretaria de Infraestrutura, que nas placas de denominação de rua de nosso município, como também nos distritos, além do nome da rua, o bairro, o CEP, deverão conter um pequeno resumo ao se tratar de um fato histórico, cultural ou natural, ou mini-biografia ao se tratar de uma pessoa homenageada. Justificativa. O nosso município de grande potencial turístico teve seu conjunto histórico, urbanístico e paisagístico tombado em 29 de agosto de 2006 pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural Nacional. Portanto, para consolidar e facilitar a identificação não só dos espaços públicos tombados, faz-se necessário que suas vias públicas também contribuam por meio de suas placas de ruas com nomeações completas, junto a um breve histórico. Não basta o logradouro ter um nome oficializado através de lei ou decreto, pois o cidadão raramente toma conhecimento desses processos legislativos ou executivos. O emplacamento completo não só torna público o nome do logradouro para o morador, identificando também para os turistas, como também objetiva a educação patrimonial e desenvolve o sentimento de topofilia, isto é, o senso de identidade cultural entre as pessoas e de pertencimento aos aspectos de tal lugar. Nesse sentido, com base nessas considerações, solicitamos ao Poder Executivo que as placas indicativas das ruas da cidade de Areia e principalmente o Centro Histórico e seus respectivos distritos de Muquem, Mata Limpa, Cepilho e Usina Santa Maria sejam substituídas gradativamente em acordo com o modelo padrão a exemplos de cidades turísticas, como a capital do Rio de Janeiro. Este modelo padrão deverá conter, além do nome da rua, o bairro, o CEP e um pequeno resumo ao se tratar de um fato histórico, cultural ou natural, ou mini-biografia ao se tratar de uma pessoa homenageada. Espero contar com os votos dos senhores vereadores e a sensibilidade do senhor prefeito neste pleito. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2020, João Paulo de Souza Macedo. Encerrou o expediente, presidente. Vamos dar entrada na ordem do dia agora. Um minutinho. Vamos à ordem. Requerimento número 10 de 2020. Autor, Francisco dos Santos Júnior. Assunto, solicita a distribuição de equipamento de proteção básica, EPI, para os coveiros. Requerimento em discussão. Boa noite, senhor presidente, boa noite, amigos vereadores e a todos presentes. Esse requerimento eu tinha feito alguns meses atrás, fiz junto com dos garis, que eu pedi também a mesma coisa, né, para os garis, né, e graças a Deus foi atendido, e esse daqui eu tinha feito e não tinha dado entrada. Quando foi agora eu fiz esse requerimento e conversei com um dos coveiros, são dois, e eu conversei com um, né? E me falou que alguns materiais desses eles já receberam, a maioria.
Ele só reclamou do protetor facial e falou que o protetor não era de boa qualidade e falou também que está faltando o capote impermeável. São as duas coisas que ele falou, né? Do protetor facial e do capote impermeável. Ele disse na chuva, para enterrar o pessoal lá, na chuva não tem capote, não tem nada para proteger, né? Então, eu perguntei a ele se ainda era necessário colocar o requerimento. Ele disse, sim, coloca o requerimento, porque para ver se atende todos os pedidos que estão nesse requerimento, porque a maior parte ele já foi atendido, né? Sem pedido de requerimento. E queria contar com o apoio dos nomes dessa casa. Requerimento em discussão. Mais algum vereador deseja discutir? Não. Então, requerimento em votação. Quem for favorável, por favor, levante uma das mãos. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 11 de 2020. Autor, Francisco dos Santos Júnior. Assunto, solicita a construção de um ginásio poliesportivo municipal. Em discussão. Boa noite mais uma vez. Esse requerimento, eu estou repetindo, esse requerimento de 2018, e a gente vê a casa de um ginásio aqui na nossa cidade. Aí eu sei muito bem que o período que a gente se encontra não vai dar tempo mais construir ginásio da legislatura, né, desse mandato executivo. Mas fica aí o pedido, eu até queria pedir que fosse encaminhado para a prefeitura, para a gestão, para que fique lembrado, que fique lá, para quem sabe, até no próximo prefeito que entrar o gestor, ele dê uma olhadinha nesse sentido, que a nossa cidade, as poucas cidades aqui na Paraíba, das cidades vizinhas, onde nós não temos um ginásio municipal, poliesportivo municipal. E a gente sabe a necessidade da prática do esporte, né? As pessoas precisam praticar esportes, mas não tem local adequado para que possam praticar esses esportes. Né? Isso quero contar com a ajuda também dos novos amigos, nesse requerimento que eu estou dando entrada mais uma vez na casa. Continua a discussão, mais algum vereador deseja discutir? Então, requerimento em votação. Quem for favorável, por favor, levante uma das mãos. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 32 de 2020. Autor, João Paulo de Souza Macedo. Assunto, solicita a denominação da rua que tem seu início em direção ao novo posto de saúde, partindo da rotatória do Cruzeiro, na entrada do distrito de Muquem, até o início do sítio Gruta do Lino. Requerimento em discussão. Boa noite a todos. Esse requerimento de denominação das ruas do distrito do Muquem, no caso, esses 3 requerimentos, quem me solicitou para mim apresentar foi o professor e historiador Radamés Rocha. Ele, praticamente quem pesquisou, segundo ele, já fazia algum tempo que ele estava em busca de informações para fazer esse trabalho e entregar a um vereador para fazer a solicitação. Aí, isso é solicitação, segundo ele diz que é das próprias comunidades dessas 3 ruas, e eu já estou falando das 3, ficou em 3 requerimentos diferentes, porque eu só vou discutir nisso. Aí, peço aí os votos dos colegas. Continua a discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for favorável, por favor, levante uma das mãos. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 33 de 2020. Autor, João Paulo de Souza Macedo. Assunto, solicita a denominação da rua que faz a extrema com o condomínio Vilas de Areia, desde a estrada em direção a Xande Jardim até a estrada em direção a Mata Limpa. Requerimento em discussão. Eu já falei o que eu tinha para falar no primeiro requerimento, sem discussão.
Mais alguém deseja discutir o requerimento do vereador? Então, requerimento em votação. Quem for favorável, por favor, levante uma das mãos. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 34 de 2020. Autor: João Paulo de Souza Macedo. Assunto: solicita a denominação da rua que nasce do desmembramento da rua Raimundo Joaquim de Melo, em direção ao sítio Ladeira Vermelha, no distrito de Muquem. Requerimento em discussão. Sem discussão. Algum colega deseja discutir? Então, requerimento em votação. Quem for favorável, por favor, levante uma das mãos. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 19 de 2020. Autor: João Carlos Ribeiro Silva. Assunto: solicita o calçamento da ladeira do Alto Redondo. Requerimento em discussão. Requerimento em discussão. Sem discussão, João Carlos? Sem discussão. Algum colega deseja discutir? Nenhum colega, então, requerimento em votação. Quem for favorável, por favor, levante uma das mãos. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Nós estamos agora na ordem dos inscritos. Se algum vereador desejar fazer uso da palavra, é só fazer um gesto aí com a mão que eu coloco aqui para fazer uso. Nenhum colega? Então, quero informar vocês que na terça-feira, eu já tinha dito no início da reunião, e vou informar mais uma vez que nosso colega Eduardo não escutou. Na próxima terça-feira não haverá sessão aqui. Por quê? Porque está havendo convenções e tem convenções marcadas para essa data. Então, o período de convenções vai até dia 16, começou dia 31, vai até o dia 16 de setembro, então 16 acaba na quarta-feira, então na quinta a gente retorna normalmente aqui. Portanto, que eu antecipei, eu só ia ter essa sessão na terça, mas como eu vi que vai ter essa convenção já está marcada aí para terça-feira, tem convenção marcada, solicitação do prédio e tudo mais, então não é inviável ter uma sessão no mesmo dia. Então, já está, antecipei para hoje a sessão que seria na terça, então nós só estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, na quinta-feira, tá certo? E como não tenho mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão, desejando a todos vocês uma boa noite.